Olá a todas e todos. Esse é um curso sobre comunicação não violenta e gestão de conflitos no trabalho, né? É um momento introdutório para vocês terem um pouco de contato com a temática. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória nesse tema. Eu sou assistente social da Secretaria de Saúde e o meu contato inicial com a gestão de conflitos e com a comunicação não violenta começou a partir de uma experiência que eu tive numa empresa pública, numa comissão de prevenção e combate ao assédio moral. Lá, a gente começou a perceber que muitos dos conflitos que surgiam no ambiente de trabalho eram relacionados a ruído de comunicação, a questões que poderiam ter sido resolvidas no início, mas que às vezes elas tinham um desfecho não tão construtivo. E aí, antes de partir para o tema, eu queria trazer essa frase do Rumi, que ela fala que para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um conflito, a gente fica muito posicionado, né? Então, essa frase traz um pouquinho aí desse aspecto. Então, quando você escuta a palavra conflito, quais são as ideias que vêm na sua cabeça? Pare e pensa um pouquinho aí pra gente refletir. Muitas vezes, quando eu trago essa pergunta, as pessoas me trazem palavras como briga, disputa, divergência, né? E vem muito o aspecto destrutivo do conflito. Mas se a gente for parar para pensar, os conflitos eles fazem parte da nossa vida, né? Desde a hora que a gente acorda, qual roupa que a gente vai vestir, se vai estar sol, se vai chover, se vai fazer frio, ou até um conflito pessoal sobre que rumo profissional que a gente vai seguir na nossa vida. Então os conflitos eles fazem parte, né? Tem esse livro do Jean-Marie Miller que ele traz o princípio da não violência e ele vai falar que o conflito ele é estrutural de todas as relações. Eles acontecem por toda a vida social que a gente tem. E a coexistência dos homens, ela deve ser pacífica, mas ela nunca vai ser sem conflito, né? Porque os conflitos, eles fazem parte dessas divergências que a gente tem, das trajetórias que a gente tem, que são diferenciadas mesmo. Então a paz, ela não é, né? Às vezes a gente acha, não, ficar em paz, eu vou ficar em paz não me envolvendo neste conflito. Mas na verdade, a paz, ela não é a ausência de conflito. Ela é muito mais uma forma da gente conseguir lidar com esses conflitos de uma forma construtiva, que a gente consiga até trazer novas qualidades para as relações que a gente tem. Então, de modo geral, os conflitos eles resultam de divergências de opiniões, de interesses e de valores. Eles fazem parte, né, de todos os relacionamentos, eles são inevitáveis e eles continuam a crescer quando eles são ignorados. Então, muitas vezes aquela ideia de, eu não vou me envolver nesse conflito, eu vou fingir que não está acontecendo nada, pode ser um potencializador do conflito. Não quer dizer que às vezes a gente não precise de um espaço para lidar com ele, né? E aí a gente precisa realmente se recolher, mas não lidar com o conflito não é uma forma saudável de lidar com ele. E eles podem ser grandes oportunidades de amadurecimento, né? De elevar as relações para outros patamares. E aí tem um aspecto muito importante quando a gente fala de conflito, que é a comunicação, né? Muitas vezes a gente presume que as outras pessoas sabem as nossas expectativas, que elas pensam exatamente como a gente pensa, e a gente esquece que elas vêm de uma outra trajetória e de uma outra perspectiva de olhar para as situações. E aí, quantos conflitos no dia a dia são gerados por ruídos de comunicação, né? Tenta parar para pensar aí se já aconteceu com você alguma situação nesse sentido. E esses ruídos de comunicação, eles são fatores que eles podem distorcer a mensagem no processo de comunicação. Então, às vezes é uma forma de falar que a pessoa interpreta de uma outra forma, e aí ela já começa a construir toda uma ideia a partir daquela forma que ela identificou. E aí, quando a gente fala de conflito, né, é importante a gente pensar que com muita frequência a gente acaba presumindo que as outras pessoas elas sabem exatamente quais são as nossas expectativas e o que é que se passa dentro da nossa cabeça. O que é impossível, né? E aí, se a gente pensar dessa forma, a gente tenta ter um cuidado melhor quando a gente vai se comunicar. Porque, vamos parar para pensar, quantos conflitos acontecem no seu cotidiano por ruídos de comunicação, né? Eu vou trazer aí 2 exemplos, né? Um que tem um moço dando ré, né, num carro vermelho, e ele fala assim, avisa a hora que vai bater. E aí ele vai dando ré e a pessoa fala para ele, 10h45. Ele avisou a hora que vai bater, né? Não necessariamente ele captou a mensagem do que estava dirigindo, estava dizendo. Então, houve um ruído aí. E aí tem esse outro exemplo, né? Que é, falei pro meu filho, filho, vai no mercado e compra um biscoito, água e sal pra mamãe. E aí, olha o que ele trouxe. Ele trouxe o biscoito, a água e o sal.
Então, muitas vezes esses ruídos eles acontecem no nosso cotidiano e eles podem contribuir para a ocorrência de conflitos destrutivos. No trabalho também é um ambiente com muito potencial para ter ruído de comunicação, né? Tem essa outra figura aí que mostra ali o chefe, né, no canto da tela falando: Zé, eu quero o número deste pedido. Aí alguém passando no corredor, né, rádio corredor, já fala: despedido. Aí a pessoa: o Zé? E aí o quê? O Zé tá despedido? Eu também, o Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos? Então já criou ali todo um conflito, né, uma situação por uma coisa simples, de fazer um pedido no trabalho. E aí esses ruídos de comunicação, eles são fatores que podem distorcer a mensagem no processo de comunicação. E aí eles podem estimular esses conflitos destrutivos. Quando a gente fala também de conflito, a gente tem um conceito que é a espiral do conflito. E aí eu vou perguntar pra vocês, né? Já aconteceu com você de começar uma discussão com uma pessoa e no final você já nem lembrava mais por que vocês começaram a discutir? Né? Isso é bem frequente. E aí, se a gente for parar pra pensar, um exemplo disso acontece muito no trânsito, né? Às vezes uma pessoa dá uma fechada e aí você fica chateado com aquilo e aí dá uma fechada mais provocativa ali, e aí a pessoa fica com mais raiva e aí te fecha de uma outra forma mais agressiva, e aí você vai criando uma espiral do conflito, que começou às vezes com uma situação que poderia ter sido resolvida no início, e que ela vai tomando uma dimensão e uma proporção muito grande, porque cada ato que vem depois, ele vai sendo mais violento do que aquele que iniciou. Então é isso, gente, essa foi a primeira aula para trazer uma ideia inicial dos conflitos, né, e de como que a gente pode lidar um pouco com eles. Oi, gente! Então a gente voltou agora para nossa segunda aula. E aí, então, se a gente já sabe que os conflitos eles são inevitáveis, que eles fazem parte das relações, né? Que os ruídos de comunicação eles acontecem aí com muita frequência, como que a gente pode fazer para lidar melhor com esses conflitos e para diminuir esses ruídos de comunicação e tentar ter uma comunicação que seja mais respeitosa, mas também honesta, a partir das coisas que a gente precisa expressar para outra pessoa, né? Para os outros grupos dos quais a gente participa. Então, a comunicação não violenta, ela vem como uma possibilidade nesse caminho. Ela não é a única possibilidade para lidar com os conflitos, né? Existem outros fatores aí que podem contribuir, mas ela com certeza ajuda muito a esclarecer melhor a comunicação e a promover essa comunicação mais empática. E ela foi criada por um psicólogo, né, o Marshall Rosenberg, que na verdade estruturou a comunicação não violenta, né, o que ele traz no principal livro dele, que traz as técnicas. Ele fala que os conhecimentos sobre a não violência eles já existem há muito tempo, mas ele estruturou uma forma de comunicação inspirado numa busca que ele tinha pessoal de tentar compreender por que algumas pessoas agiam de forma violenta diante de situações conflituosas e outras pessoas agiam de forma compassiva. No livro que ele conta, né, a estrutura, a técnica, ele até fala sobre um conflito racial que eclodiu na cidade que ele morava. E aí lá ele ficou muito assustado com aquela situação, porque pessoas morreram e tudo. E por outro lado ele via o tio dele cuidando da avó com muita compaixão, mesmo naquela situação tão adversa. E aí ele começou a perceber que a comunicação, né, a forma como a gente se comunica, a estrutura dessa linguagem, ela está estruturada em violências que muitas vezes são invisíveis, né? Quando a gente fala de violência, a gente começa a pensar que a violência é só aquela questão física, né? Já é um embate físico direto ou xingamento, mas na verdade, se a gente parar para pensar, as comparações, os julgamentos, os estereótipos que a gente coloca, eles também são formas de violência, né? Eles colocam as pessoas dentro de caixinhas e de possibilidades muito limitadas e acabam fazendo com que a gente as enxergue por esse ponto de vista. E aí eu trouxe uma frase, eu vou trazer uma frase pra gente refletir, que é Da Lama ao Caos, do Nação Zumbi, né, parte dessa música que fala: com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Né? Eu acho que essa frase ela traz alguns elementos aí pra gente refletir, porque a alimentação, né? Ele traz aí com o bucho mais cheio, seria a representação da alimentação.
Quando a gente está com as nossas necessidades atendidas, a gente consegue lidar melhor com as situações e a gente tem sentimentos positivos, digamos assim. E no ambiente de trabalho, muitas vezes os conflitos fazem com que a gente comece a divergir de pontos que fazem a gente perder de vista o objetivo maior, que é conquistar questões maiores para a nossa sociedade, para o nosso ambiente de trabalho, né, que seja de forma mais saudável. Então essa frase ela traz essa reflexão aí para a gente poder entrar um pouquinho mais na comunicação não violenta. E aí, é importante também a gente pensar, muitas vezes quando a gente está começando a ter os primeiros contatos com a CNV, a gente tem a ideia de que a gente vai conseguir tudo que a gente quer falando da forma não violenta, né? E isso, na verdade, não é a realidade, né? A gente precisa entender que a CNV, ela busca estabelecer relacionamentos baseados no movimento de empatia e honestidade. E isso implica tanto a gente conseguir dizer aquilo que é importante pra gente, né, e pedir isso pra outra pessoa ou pro outro grupo do qual a gente participa, quanto a gente também tem empatia para poder receber aquilo que vem do outro, né? Então são esses dois movimentos que estão presentes. E aí a empatia é essa palavra, né, que hoje em dia ela está em voga, né, e isso é muito positivo, mas muitas vezes ela vem com um entendimento talvez que nos demande um pouco mais de reflexão, né? Muitas vezes a gente pergunta, mas o que é empatia para você? E a resposta que a gente tem é, a empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é importante, né? A gente fazer esse exercício de alteridade, de tentar sair da posição que a gente está, da nossa perspectiva, para tentar enxergar essa perspectiva pelo olhar do outro. Mas a gente também precisa pensar que é muito difícil a gente conseguir acessar esse lugar do outro, porque existem lugares que a gente nunca vai estar. E a forma como a outra pessoa experimenta as vivências que ela tem também é muito diferente, porque depende de várias causas e condições que ela teve ao longo da vida. Então, muitas vezes, a forma como eu agiria se eu estivesse no lugar daquela pessoa é muito diferente da forma como aquela pessoa age diante da situação. Então, na empatia, a gente busca se conectar com os sentimentos que a outra pessoa está experimentando, né? Porque os sentimentos, eles são universais, a gente experimenta esses sentimentos ao longo da vida. E não significa também que a gente vai sentir como a outra pessoa, né? Mas que a gente está presente enquanto essa pessoa experimenta isso. Então, um fator fundamental para a empatia é a presença, né? Quando alguém está ali trazendo uma questão desafiadora, às vezes a gente quer consolar, a gente quer aconselhar aquela pessoa, mas na verdade, para um momento de empatia, basta a presença e a gente buscar checar se a gente está conseguindo compreender o que aquela pessoa está tentando expressar. Eu vou deixar para vocês um vídeo de uma assistente social americana, a Brené Brown, que ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, e nesse vídeo ela traz um pouquinho da diferença aí entre empatia e simpatia. Né? Não significa que a simpatia seja algo ruim. É muito bom também quando a gente chega num lugar e é bem recebido, bem acolhido, né? Mas existe uma diferença aí entre a empatia e a simpatia. Bem, essa foi a nossa segunda aula. Agora na próxima aula vai entrar um pouquinho mais nos aspectos da comunicação não violenta. Então agora, nessa terceira aula, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta. Bem, antes, né, eu gostaria de esclarecer que esse é um conhecimento de vida, né? A gente tem contato com uma linguagem que tem essa estruturação, né, de forma violenta, e desconstruir isso às vezes leva bastante tempo. Então não se frustre, né, se você tiver esse primeiro contato e tiver dificuldade de colocar isso em prática. O ideal é que você busque leituras e vídeos e outros conteúdos que possam contribuir para te apoiar nesse processo. Aqui é uma introdução, né, mas como eu estou trazendo para vocês, acho que dá para levar esse conhecimento para bastante tempo. E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, existe esse elemento, né, que o Marshall trouxe, da honestidade e da empatia, né? Esses dois elementos, eles fazem parte da árvore da comunicação não violenta, né? De fazer esse movimento de expressar com honestidade e receber com empatia.
E é como se fosse uma dança. Quando a gente tem o primeiro contato com os 4 passos, às vezes a gente tem a tendência a falar de uma forma engessada, né? A querer colocar tudo dentro dos passos. Mas na verdade, com o tempo a gente vai percebendo que isso é um pouco mais fluido. Então, adentrando um pouquinho mais nos passos, né? O primeiro que a gente tem é a observação. É observar as ações que te afetam, né? A gente está o tempo todo sendo afetado pelos acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia. E aí aqui a ideia é que a gente busque captar as coisas como se uma câmera estivesse filmando, né? Porque essa câmera, ela não vai trazer interpretações, a gente coloca interpretações o tempo todo. A gente fala para outra pessoa, mas você não faz nada certo. Será que essa pessoa não faz nada certo, né? A gente costuma colocar esses julgamentos o tempo todo no nosso cotidiano. E aí, esses julgamentos, eles acabam tirando um pouquinho daquilo que todo mundo enxerga. Então, quando a gente vai observar, é importante a gente se ater àquilo que todo mundo consegue enxergar. Um exemplo disso é para quem tem filho, né? Às vezes você chega no quarto do seu filho e você percebe que tem algumas meias jogadas pelo quarto. E aí você chega e fala, olha esse quarto, ele tá todo bagunçado, cheio de meia jogada por tudo quanto é lado. Olha o tanto de interpretações que a gente coloca nessa frase, né? Então é diferente da gente falar, filho, observa, né? Tem 2 pares de meias que você já usou perto da cama, tem 2 pares de meia perto do guarda-roupa. Você poderia, por favor, né, recolher essas meias para que o quarto fique um pouco mais organizado? É diferente da gente chegar já exagerando, né? A gente tem essa tendência de colocar isso na comunicação. E aí a gente passa para o outro aspecto, né? Porque a gente observa aquilo. E como aquilo afeta a gente? E aí, esse ponto aqui ele é bem interessante, né? Ele fala sobre os sentimentos. Mas a gente tem muito pouco repertório para falar dos sentimentos, né? Eu deixo essa pergunta para vocês. Quantas vezes, por exemplo, na escola, vocês se recordam de terem sido perguntados sobre como vocês estavam se sentindo? Né? Normalmente, quando eu faço essa pergunta nas oficinas presenciais, as pessoas não conseguem se recordar de um momento que tenham sido perguntadas sobre isso. Então, o nosso repertório, o nosso contato com a gente mesmo, com os sentimentos que a gente experimenta, é muito descolado, é muito pouco, né? Então a gente tem dificuldade de dizer os sentimentos. Quando a gente pergunta, mas quais são os sentimentos? A gente fala, feliz, triste, alegre, com raiva. E existe toda uma nuance, né? Uma gama de sentimentos para expressar como aquilo que a gente observa nos afeta. Então, os sentimentos, eles são o segundo passo aí. E aí, os sentimentos, eles estão diretamente conectados com as nossas necessidades. A gente observa uma determinada situação, a gente vê que aquilo nos afeta de alguma forma, e aquilo nos afeta de alguma forma porque existem necessidades que a gente tem, que o Marshall traz, que são necessidades universais, né? Todo mundo tem necessidades de abrigo, de cooperação, de afeto, né? Essas necessidades, elas estão aí, e quando elas não estão sendo atendidas, a gente tem sentimentos que são incômodos, né? A gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente chateação, a gente sente frustração. E quando as nossas necessidades estão atendidas, né? A gente tem sentimentos que são agradáveis, né? Que são positivos de sentir. A gente sente alegria, a gente sente contentamento, a gente sente descanso. Então, essas necessidades, esses sentimentos, eles estão em interação o tempo todo. E aí, ok, a gente percebeu a situação, a gente viu como ela nos afeta, e a gente reconhece que necessidade que a gente tem que ali não está sendo atendida. Ou tá também, porque a gente pode usar a comunicação não violenta para dar feedbacks positivos, né? Mas vamos focar aqui nesse momento no que incomoda. E aí a gente precisa trazer isso, né, com honestidade, fazendo esse pedido, que é um pedido claro, porque muitas vezes a gente está acostumado a pedir o que a gente não quer, né? A gente pede assim, eu não quero que você faça isso. E aí a gente não diz exatamente o que a gente quer, a gente não tem esse costume de dizer o que a gente realmente quer diante daquela situação. E é importante também que a gente se atente que a outra pessoa pode não necessariamente atender a nossa necessidade naquele momento. E aí como que a gente pode construir junto com ela, né, expressar o que é importante pra gente e entender o que é importante para aquela pessoa naquele momento e chegar naquele lugar lá do início da nossa primeira aula, né? Para além das ideias de certo e errado, existe um campo, eu me encontrarei com você lá. Como que a gente se encontra nesse campo? Então, tem essa frase do Judy Krishnamurti, que traz que a forma mais elevada de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar.
né? A gente está o tempo todo ali julgando as situações que a gente observa. Essa imagem da câmera é para ilustrar um pouquinho disso, né? O que uma câmera consegue captar exatamente? Porque às vezes a gente está num ambiente e a gente pergunta, você acha essa sala grande ou pequena? E aí as pessoas vão trazer as percepções delas. E aí para algumas pessoas a sala vai ser grande, para outras a sala vai ser pequena. Se for em comparação a um palácio, por exemplo, que tem um grande salão, às vezes uma sala de aula de uma escola é uma sala pequena. Mas se ela for comparada com uma sala de uma casa pequena, com poucos cômodos, ela pode ser uma grande sala. Então essa perspectiva aí que a gente tem, ela varia muito. E aí a gente conseguir observar a partir do que eu enxergo, do que a outra pessoa enxerga, pode trazer maiores entendimentos na comunicação. Nessa imagem aí você vê 3 pessoas, né? E aí eu costumo perguntar o que vocês estão vendo nessa imagem. E muitas pessoas trazem vários elementos, né? Eu já ouvi que essa é uma adolescente rebelde que tá ali numa consulta com a psicóloga, que a mãe dela tá olhando pra ela ali frustrada com a situação, que ela tá ali no celular e não tá prestando atenção em nada. E aí, se a gente for parar pra pensar, será que é realmente isso? O quanto disso que a gente às vezes observa inicialmente nas situações não é carregado dos nossos próprios julgamentos, da nossa perspectiva, né? Como você descreveria essa foto se fosse simplesmente para descrever o que está acontecendo aí? É interessante porque eu já fiz esse exercício com o meu filho, né? Eu estava mostrando essa apresentação para ele, e aí eu perguntei para ele e ele me trouxe exatamente a descrição da foto, sem julgamento. Ele falou, ó, tem uma mulher de um lado, uma mulher de outro lado, tem uma pessoa que é aparentemente jovem, né? A gente presume que é uma menina, mas pode ser que não seja também, né? Tem o cabelo de uma cor e o cabelo de outra cor, um cabelo amarelo, um cabelo, né, nos tons aí de laranja com vermelho. Está mexendo no celular, está com o celular à frente, né? Uma das mulheres, ela tá com um caderno, com uma caneta. A gente consegue ver a cor da roupa. Essa é a descrição que a câmera capta, né? Agora, a adolescente rebelde, a mãe, a psicóloga, tudo isso são interpretações que a gente vai colocando que, na verdade, podem não ter nada a ver com a realidade, né? Não corresponder. Então, o que a gente vê depende de onde e de quando a gente está olhando, né? Nessa outra figura aí tem uma mesma imagem de várias perspectivas. E o quanto no nosso cotidiano a gente não vê questões de perspectivas diferentes. E muitas vezes os conflitos surgem aí, né? A gente observa algo daquele jeito e a gente quer provar por A mais B que aquele jeito que a gente observa é o jeito correto, quando a outra pessoa está tendo uma outra perspectiva daquela mesma situação. E aí como que a gente pode chegar num lugar comum, né? Como que a gente pode usar isso para pensar coisas com mais qualidade? Então eu vou trazer alguns exemplos aí pra gente pensar junto, né, sobre observação e avaliação, essa diferença aí que ela é importante, né? Ontem o João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Será que aí tem uma observação ou uma avaliação? Né? Sem nenhum motivo é uma ideia minha sobre o que o João tá sentindo. Pode ter muitas nuances nessa situação. O João poderia nem estar com raiva, né? O João poderia estar com fome, estar irritado com alguma outra coisa. O João poderia estar com raiva de alguma coisa que aconteceu na casa dele. Enfim, tantas coisas podem acontecer, mas o sem motivo nenhum e até a própria raiva é uma interpretação da gente da situação. Ou esse aí, a Maria não faz nada certo, né? Esse uso de nada, de tudo, quando a gente coloca tudo nesse bolo, né, de extremos, isso acaba potencializando mais uma fala que traz ruídos, né? Não é que a Maria não faz nada certo, a Maria fez alguma coisa que te provocou um sentimento ali desconfortável, né? Mas a Maria, ela tem outros aspectos, outras nuances na vida dela que fazem ela fazer coisas que são certas para alguém. A Paula não aceitou as 3 últimas propostas de ajuste de escala. E aí, será que tem uma observação ou aí tem uma avaliação? Acho que aí a gente se aproxima da observação, né? As 3 últimas propostas, você consegue dizer, olha, a Paula não aceitou essas 3, a gente tá sendo preciso. Não é a Paula nunca aceita nenhuma proposta de ajuste de escala. E a Marcela sempre chega com atraso nas consultas agendadas, né? Olha aí o sempre, o extremo de novo, né? Então aí também tem uma avaliação.
E aí, saindo um pouquinho, antes de entrar nos sentimentos, é só importante a gente pensar que os juízos de valor, eles fazem parte, né? Os julgamentos, eles fazem parte da nossa trajetória, né? Foi graças a esses juízos de valor que a gente pôde chegar até aqui como evolução, né? A gente conseguia perceber um perigo lá na época das cavernas e lidar com aquele perigo de uma forma que a gente conseguia se preservar. A questão é quando a gente deixa esse julgamento tomar conta da gente e a gente entende ele como a grande verdade absoluta e se posiciona naquela perspectiva. E aí a gente entra no outro aspecto, né, que são os sentimentos. A gente observou uma situação e aí que sentimento isso provoca na gente, né? E aí eu deixo a pergunta, como é o seu repertório de sentimentos? É importante a gente ampliar esse repertório porque aquilo que a gente consegue nomear, a gente consegue lidar melhor com aquela sensação e ela passa, né? Os sentimentos, existe um poema que chama Casa de Hóspedes, que ela traz que os sentimentos, eles são passageiros, eles vêm e saem. Agora, quando a gente não consegue nomear, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com eles e eles ficam ali, a gente fica ruminando aquela situação. Né? Então, os sentimentos, eles são mensageiros, eles nos comunicam algo que está incomodando, né? Quando a gente sente raiva, tem alguma coisa ali que é importante pra gente que a gente não está conseguindo acessar. E aí tem uma lista, né, de sentimentos que pra gente ampliar esse repertório, é bom ter essa lista aí de consulta, né, no dia a dia e até fazer esse exercício mesmo, né, de acontecer uma situação ou um conflito, como que eu tô me sentindo diante disso? O que é importante pra mim? Então tem uma lista de sentimentos aí, eu não vou entrar em todos, né, mas eu vou dar alguns exemplos. Olha a quantidade de sentimentos para quando as nossas necessidades estão atendidas. Então a gente pode ficar à vontade, a gente pode ficar alerta, a gente pode ficar aliviado, a gente pode ficar animado, a gente pode ficar calmo, a gente pode ficar confiante, empolgado, ou despreocupado, ou equilibrado, extasiado. Existem vários sentimentos para descrever e a gente às vezes foca em alguns ali, né, 5 ou 6 que são os mais comuns. E aí existem também aqueles sentimentos, né, como eu falei, eles são mensageiros que nos comunicam necessidades que não estão sendo atendidas, que também é importante a gente ter contato com eles. Às vezes a gente quer lidar só com sentimentos bons, né, e a gente quer deixar os incômodos ali para debaixo do tapete, mas na verdade eles vão ficar ali tentando nos passar essa mensagem do que é importante pra gente. Então, quando as nossas necessidades elas não estão sendo atendidas, a gente tem toda uma outra gama de sentimentos, né, que a gente experimenta. E aí tem alguns exemplos, né, bravo, cansado, aflito, deprimido, consternado, melancólico, inseguro, infeliz. São vários, a gente pode fazer esse treino mesmo de experimentar, observar esses sentimentos no nosso dia a dia. E a gente vai transitando por eles ao longo do dia, né, conforme a gente vai sendo afetado pelo que nos acontece. Então é isso, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre as necessidades e sobre os pedidos. Então agora a gente entra na nossa última aula, né, desse momento introdutório aí da comunicação não violenta. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as necessidades e sobre os pedidos. Né? Quando a gente fala das necessidades, as necessidades elas são universais, né? Todas as pessoas experimentam essas necessidades de alguma forma e são afetadas por elas por meio dos sentimentos. As necessidades elas são as raízes dos nossos sentimentos, né? Foi como eu falei anteriormente, a gente tem a necessidade atendida, a gente experimenta sentimentos agradáveis, quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, a gente experimenta sentimentos mais desafiadores, digamos assim. E elas são diferentes das estratégias. Jazinho, eu vou dar um exemplo. Mas aqui tem uma lista de necessidades para vocês, né, se identificarem aí e tentarem fazer esse exercício mesmo no cotidiano de quais necessidades estão ou não estão sendo atendidas. Então a gente tem necessidade de autonomia, né, de escolher os próprios sonhos, os objetivos e valores de vida. A gente tem necessidade de escolher os planos para realizar esses sonhos. A gente tem necessidade de celebração, né, de celebrar a criação da vida e os sonhos realizados, de elaborar as perdas por meio do luto, né, que não necessariamente é uma perda por um falecimento, mas uma perda de um sonho ou de um plano que não se concretizou. A gente tem necessidade de integridade, né, de autenticidade, de conseguir se expressar, de autovalorização, de criatividade, de significado.
A gente tem necessidade de interdependência, né, que vem dessas relações que a gente estabelece, então de aceitação, de amor, de apoio, de apreciação, de calor humano. A gente tem necessidades também de respeito, de segurança emocional, são diversas, né? Vou passar um pouquinho por alto por elas, né? A gente tem necessidade de lazer, né? Todo mundo tem necessidade de lazer, de diversão, de paz, de inspiração, de ordem. A gente tem necessidades físicas também que nos afetam a todo momento, né? A gente tem necessidade de abrigo, de água, de alimento, de ar, né? Um exemplo que eu dou nessa ideia da necessidade de alimento, e pra gente trazer um pouquinho dessa dificuldade que a gente tem às vezes de conectar os sentimentos com as necessidades, é que com frequência eu percebia que eu me irritava muito quando eu tava com fome. E aí eu tinha brigas grandes nesse momento. E aí nesses momentos eu não conseguia conectar a raiva com a fome, até que eu comecei a investigar esse processo e eu percebia isso, né? Quando eu via que eu tava com fome, vinha aquele sentimento. E aí a gente percebe com mais clareza o quanto que uma necessidade não atendida faz a gente experimentar esses sentimentos. E aí numa das oficinas, uma das participantes trouxe uma pesquisa, ela citou que os juízes, eles tomavam decisões muito diferentes antes e depois do almoço. Então, quando as necessidades de alimentos estavam atendidas, as decisões elas eram menos duras do que quando eles estavam antes do almoço, né, estavam ali com fome. Então, olha o tanto que a gente é permeado aí por esses aspectos, né, das necessidades que a gente tem atendidas ou não. Então, quando for pedir alguma coisa ali pro chefe, né, quando for falar com algum colega, leva um lanchinho, ou então faz isso num horário um pouco mais favorável, né, para você conseguir aí talvez ter uma abertura maior, uma empatia maior. E aí, para finalizar, né, se a gente percebe que tem ali alguma coisa que está nos incomodando, a gente pode fazer pedidos para as pessoas, né? É o que a gente falou um pouquinho lá no início. Muitas vezes a gente presume e acha assim, a outra pessoa tem que saber o que eu quero, né? Tá muito claro, é óbvio que ela tem que saber. E não existe óbvio na comunicação, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali tá dado e que a outra pessoa deve ter clareza. E às vezes ela não tem. E aí a gente pode pedir aquilo que vai enriquecer a nossa vida, né, sem exigências, tentando construir algo com a outra pessoa. E aí nesse pedido é importante que a linguagem ela seja clara, né, se você percebe que às vezes um colega está chegando com frequência depois do horário da reunião, você pode chegar para ele e expressar, olha, para mim é importante que a gente consiga começar num determinado horário para que a gente consiga contemplar todo mundo. E aí, como que seria para você se a gente combinasse antes de você me dizer se vai chegar atrasado ou não, ou de você se preparar um pouco, uns 15 minutos antes para chegar, né, do andar que você tá vindo para essa reunião. Então, a linguagem ela tem que ser clara, ela tem que dar essas condições de ser clara. E ela tem que ser positiva, não quero que você chegue atrasado, nunca. Porque não é uma linguagem positiva, né? Como que você consegue estabelecer isso com a outra pessoa? E ela precisa ser de ações concretas, né? Às vezes a gente fala assim, o exemplo, eu quero que você me respeite. E aí, o que é respeito para você? Porque às vezes para uma pessoa o respeito ele se dá de uma forma, enquanto para outra ele se dá de uma forma diferente. Né? Então ali tem os exemplos aí de pedidos, né? Esse quero que você me respeite é muito vago. Você se sente respeitado quando a pessoa para de fazer o que ela tá fazendo naquele momento e te escuta com atenção? Isso é respeito pra você? Ou respeito pra você é que ela te chame de uma determinada forma, que ela não use um determinado apelido, né? E especifique o que é o seu pedido. E aí tem um outro exemplo, né? Quando você olha o celular enquanto estamos conversando, eu me sinto irritada, porque eu fico me dizendo que você não está escutando, né? Eu trago essa responsabilidade para mim, é a minha percepção, eu me digo isso. Pode ser que a pessoa esteja escutando, né? Ela vai trazer ali o aspecto dela. E aí eu posso fazer um pedido. Você pode repetir o que eu acabei de dizer para eu saber se eu consegui falar com clareza? Esse é um pedido interessante. A gente pode pedir para outra pessoa repetir para a gente poder entender se ela entendeu, né? Porque às vezes a gente fala e presume que a outra pessoa entendeu o nosso pedido. E aí a gente deixa e às vezes teve um ruído ali que a gente não consegue pensar e identificar. Então talvez quando a outra pessoa repete o que a gente acabou de dizer, a gente consegue entender se a comunicação foi clara. E aí tem um outro pedido, né? João, podemos assistir um filme juntos hoje às 8 horas?
Esse pedido ele tá específico? Ele tá, né? Ele é um pedido positivo, ele é um pedido claro, ele traz ali um aspecto do que você realmente quer, ele dá o horário, né? Mas claro que isso talvez só trazer ele por que você quer assistir o filme ou alguma coisa nesse sentido. E aí tem alguns exemplos, né? João, você pode me ajudar com a reunião sobre o plano de trabalho enviando os convites pelo WhatsApp? Foi bem específico. Às vezes a gente só fala assim, você pode me ajudar com a reunião? E a gente não diz o que a gente espera da outra pessoa. Tem um outro aqui que preciso que você colabore mais com as coisas da casa. É bem geral, né? Colaborar com as coisas da casa pode ser um infinito de coisas, que a gente sabe que trabalho de casa é um trabalho infinito. Então a gente precisa especificar um pouquinho mais. E aí tem um exemplo dos 4 passos, né? Pra gente poder visualizar como é que ele se daria. Eu sei que num curso assim breve, às vezes a gente precisa de mais exemplos, né? Então, eu trouxe esse exemplo específico aqui que acontece no trabalho pra gente poder pensar, né? Tenho dificuldades para trabalhar com entregas em cima do prazo, porque eu fico ansioso e preocupado diante da impossibilidade de checar com antecedência. Me sinto mais seguro tendo ao menos um dia para checagem e ajustes finais. Vocês poderiam me entregar um dia antes? Né? É diferente de, vocês sempre me entregam esse relatório atrasado, fica tudo em cima da hora, não consigo fazer nada com isso, né? É bem diferente a forma de falar. Qual que vocês preferiam ouvir, né? Qual que seria mais agradável ali, que te faria querer atender esse pedido? Então, nesse exemplo, né, tem a observação, né? Eu tenho dificuldades para trabalhar com entregas em cima do prazo. Daria até pra gente melhorar isso aí, né? Para trabalhar com entregas quando eu recebo no mesmo dia da reunião, a gente pode especificar ainda mais. E aí, os sentimentos, né? Porque eu fico ansioso e preocupado diante da impossibilidade de checar com antecedência. E aí a necessidade, né? Eu me sinto mais seguro tendo ao menos um dia para checagem e ajustes finais, né? Uma necessidade aí de segurança, de conseguir ler e fazer ajustes se for necessário. E aí um pedido claro, vocês poderiam me entregar um dia antes? E aí se prepara, esse um dia antes pode ser no final do expediente, você quer receber com quanto tempo antes, né? Você pode fazer esse pedido claro. E aí, para finalizar, né, eu trouxe um exercício para que vocês façam esse exercício no cotidiano, né, tentando lembrar aí dos 4 componentes, né, que é um exercício de comunicação não violenta para uma situação de conflito. Então, tenta identificar, e é isso que vocês podem fazer com frequência, né, ver um conflito, uma situação que disparou ali um gatilho que a gente fala, né, provocou um sentimento, como que aquilo te provoca, né, como você pode observar o que está acontecendo sem colocar tantos julgamentos ou observar os seus julgamentos também e aí seguir os passos, né? Quais sentimentos isso desperta em você. E lembrando que são seus sentimentos, não porque a outra pessoa faz, né? O Marshall, ele traz que os sentimentos, as pessoas, elas podem fazer coisas que são gatilhos para esses sentimentos, mas elas não são a causa dos sentimentos, né? A causa desses sentimentos está relacionada às nossas necessidades. Porque às vezes uma pessoa vivencia uma situação de uma forma e aquilo para ela provoca sentimentos agradáveis, enquanto para outra provoca sentimentos desagradáveis. Então eu deixo aí para finalizar esse exercício para vocês fazerem. Eu espero que tenha sido um bom primeiro contato aí com a comunicação não violenta e que a gente possa se encontrar aí em outros momentos. Muito obrigada!